Sobre o caso da Nicarágua, Rodrigo e Glaucio, o que está acontecendo, né? A gente tem aqui a manchete da página Escolástica da Depressão, anunciando que o bispo da Nicarágua foi preso recentemente. Ele foi colocado em prisão domiciliar e já vem aí de um histórico de rixas e desavenças com o governo da Nicarágua, que é do senhor Ortega. Então, pensando aí nessa situação, o que é que vocês têm a dizer? Como é que está o caso da Nicarágua? O que é que vocês pensam? Por que isso está acontecendo atualmente? Pois renovando meu boa noite aí pro pessoal que tá assistindo. Bem, as notícias, como tá tudo acontecendo ainda, então é muito delicado comentar, né? O fato é que, como eu tava conversando com o Eduardo quando a gente vinha, e o Eduardo tava falando da possibilidade de se tornar uma cristiada, né, Eduardo 2.0. O negócio é que hoje, infelizmente, veja, como a fé hoje em dia, em geral, infelizmente, está completamente subvertida, né? É difícil esperar que os padres e bispos possam agir da forma que os cristãos agiram. É difícil. No entanto, essa questão de perseguição, enfim, só prova justamente e novamente a verdade da igreja, né? Essa perseguição sempre existiu. Todas as épocas da igreja, esse tipo de perseguição. A gente não imaginaria que agora na Nicarágua, 2022, isso fosse se desatar de modo tão tremendo. No dia 13, inclusive, ia haver uma procissão em Manágua, outra cidade lá, e foi proibido, né? E até a justificativa aqui oficial é um comunicado da Arquidiocese. Diz: a Polícia Nacional nos comunicou que, por motivo de segurança interna, não permite a realização da procissão prevista para 7 horas da manhã do próximo dia 13 de agosto. Atividade programada em ocasião do Congresso Mariano. Tá. Enfim, praticamente isso, né? Ela falou. Então, é muito, de fato, complicadíssimo, porque hoje, isso que é um ponto interessante, eu acho, né? Hoje, nós não temos aquela igreja que defendia tão ferrenhamente a verdade como sempre defendeu. Infelizmente, não temos mais, essa é a realidade, não adianta tapar o sol com a peneira, né? No entanto, uma perseguição se desata contra a igreja atual, né? Ou seja, eles não estão suportando nem mais a doutrina agionada, né, para falar assim. Você que assim, tá se comprometa sozinho. Essa evolução, entre aspas, doutrinal que se apresenta hoje, nem isso o pessoal está respeitando, entendeu? Aquela ideia de que, não, vamos abrir a igreja para o mundo moderno, vamos abrir a igreja porque para as pessoas poderem entender e tal, não sei o que, de você ir modificando, assimilando, adequando a doutrina ao que o mundo moderno quer, olha o que acontece, olha o que acontece. Sim. A gente acha que eles vão permitir, né, que a gente conviva. Não, a gente vai conviver, coisa nenhuma. É o que vai acontecer, entendeu? Só que tem as duas alternativas, né? Ou você se vende sua doutrina e será perseguido, ou seja, ou você tem aquela pessoa, como diz o próprio Conchin, né? Aquela pessoa que não quer o Cristo da cruz vai ficar com a cruz sem o Cristo. Sim. Ou seja, de qualquer forma você vai se lascar, entendeu? Você pode se lascar, né? Você pode carregar a sua cruz com o Cristo, ou então você sofrer pelo mundo. Eu acho para acender um pouco mais de debate, eu acho que o ponto central na discussão é um embate que a igreja sempre travou em sua história. Por exemplo, eu gosto muito de lembrar do caso do Papa Gregório VII, na Idade Média, onde ele confrontou o rei Henrique III, eu nunca lembro se é Henrique III ou Henrique IV, né? Dizendo ao rei que quem mandava na igreja era o Papa. Recentemente, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, por exemplo, dizendo que sim, em certas situações, e colocando a pandemia nesse rol de situações, o Estado poderia fechar igrejas, poderia orientar que as igrejas fossem fechadas. Inclusive, foi o caso da Paraíba, quando Sua Excelência, o governador do nosso estado, entrou na justiça para fazer com que o prefeito de Campina Grande obrigasse o fechamento de igrejas. Então também há esse aviso, né, peremptório aos católicos. Antes de reclamarem com o bispo, reclamem também com as pessoas que vocês elegem para governar o nosso estado. Teve o caso em Santa Catarina, que talvez tenha sido mais problemático, onde o governador Carlos Moisés, da base do presidente Bolsonaro, queria, inclusive, dizer como as pessoas iriam comungar. Queria dizer, olha, a comunhão vai ser colocada dentro de um potinho e você vai entregar. Um negócio abjeto. Mas, enfim, né? Por que eu estou colocando esse rol de situações? Porque o que passa na Nicarágua hoje já passou em Cuba,
já passou na nossa história aqui do Brasil, passou no México. No México, por exemplo, até hoje, os padres, em tese, do ponto de vista constitucional, podem ser obrigados a tirar a sua batina. Tamanha a repressão histórica que se instalou ali na cristiada com o presidente Cádiz, né? Dentre outras coisas. Então, a Nicarágua é mais uma página daquilo que a gente já vem observando há muito tempo. E como dizia Dom Adalto, graças a ele, graças ao primeiro paralelo da história da Paraíba, ninguém combate uma igreja morta. Se a igreja está sendo combatida na Nicarágua, apesar de todos os pesares, como disse Glaucio, é sinal de que ela está de pé. E é prova de que a fé católica é firme, verdadeira e, quiçá, a única correta na história do mundo. Mas, passando para você, Rodrigo, eu acho que a gente pode trabalhar a partir disso, né? Eu estava refletindo aqui, pegando as duas falas, né? Você vê, como é que a igreja se deixa chegar numa situação dessa? Né? Aí eu me respondo, fazendo o papel que a Assembleia faz hoje. Em vez de dar a sua opinião firme, defendendo a verdade, ela vai só mentindo a tal ponto assim, que é vergonhoso, que chega a qualquer sistema político e diz, não, você é católico, você tem que ir dessa forma. Na minha casa não é assim, não. Quando meu pai dava uma ordem, né? A analogia do pai com a fé católica, né? A ordem era dada e era cumprida. Do meu jeito é a fé católica. Sou católico, apostólico romano, minha fé defenderei. Aí isso a gente diz nós leigos, né? Mas o exemplo maior deveria vir de onde? Os padres, dos bispos, diáconos, por aí, por diante, né? E outra, não tem condição de... Um exemplo, como é que eu fico pensando assim em casa, né? Como é que um sistema político, né? Provavelmente comunista, esfaqueia a igreja todo dia, e nunca ninguém disse nada. Né? Porque a gente foi esfaqueado durante a pandemia. Né? Não sei se posso dizer se foi o clero que nos abandonou, mas que houve falta de coragem do clero. Fazer assim, não, vamos manter o direito de nossa fé católica e lutar até o fim. Pelo menos na minha região onde eu morava, pô, a fé católica é mantida a ferro e fogo. Entendeu? Haja protestante, haja maçonaria, haja o que for. E infelizmente não é o retrato que a gente vê na igreja hoje, nem na Serra Romana, nem aqui. Na Diocese, nem na Nicarágua. Infelizmente. Bom, eu acho... O Rodrigo lançou assim considerações que eu considero interessantes, naturalmente, mas eu penso, Rodrigo, que o Brasil está sendo esfaqueado no que concerne a sua fé católica desde que nós professamos o Estado laico. Para ser muito honesto, é assim que é. E não sem protesto. Já houve um tempo, sim, em que os bispos católicos e os padres protestaram contra isso. Mas, infelizmente, a nível temporal, nós saímos derrotados, né? Você até comentou assim, provavelmente na Nicarágua, um regime socialista. Mas eu poderia apostar com todos vocês aqui na mesa que antes de ser um regime socialista já foi um liberal. Né? Que é pior, né? Então eu acho que... Tão ruim quanto. porque às vezes, eu até comentei isso no grupo de WhatsApp da Gazeta mais cedo, né? Dizendo, lembremos que quem prendeu Dom Vital foram liberais. Quem perseguiu a igreja no Brasil foram liberais. A cristiada teve notas altíssimas de liberalismo. Assim na Alemanha, assim na Itália. Guerra Civil Espanhola, né? As freiras guilhotinadas na Revolução Francesa. Seguir o exemplo bem direitinho. Digo isso porque hoje está na moda a gente achar que o socialismo é pai de todos os problemas da humanidade e passa longe de ser. O socialismo é consequência de outros problemas, dentre eles o liberalismo, para a gente não lembrar do protestantismo e tantas outras coisas. Mas pontuo isso só para que não se crie uma sanha em paralelo com o Brasil. Como se a né? igreja sempre tivesse morta. Né? Porque assim o pessoal diz, não, a gente tem que combater o socialismo do Brasil. E o Estado laico, quem vai combater, por exemplo? Quando é que a gente vai tomar vergonha na cara e começar a combater isso de novo? Aí né? cresce, sabe o quê? Eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Mas né? eu não quero tomar muita palavra para mim, porque, na final de contas, eu sou apresentador. Não, mas eu corra queria, não corra não. pontuar Tá isso querendo correr. aqui. Se hoje a perseguição do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, é muito forte aos bolsonaristas, que lançam valores distorcidos e que, em alguns casos, são bons valores, vocês imaginem como não será essa perseguição quando eles direcionarem o olhar para nós. Será muito pior. Pois é. Assim, eu achei uma coisa, tem um ponto a ser destacado aqui, antes de tudo, é que, bom, o pessoal que digamos assim, vai nos acusar certamente, né, de conservador demais, de uma igreja velha, carcomida, cheia de traças, não sei o quê. Ainda bem. Pois é. Mas assim, deixar claro para as pessoas que nós estamos falando aqui, falando de padres, de bispos,
E claro, nós reconhecemos, não somos revolucionários, né? Portanto, reconhecemos o nosso clero, o nosso... E por isso mesmo, pelo fato de sermos filhos, nós estamos tentando cumprir nosso dever de alertar nossas autoridades com relação à verdade, né? Então, assim, quem vier com sentimentalismo, falou mal do bicho, falou mal do padre, não sei o quê, enfim, você já tá claro, né? Já tá... Desculpa te interromper. Como vemos aqui quem está apresentando o programa, não sei se vocês se lembram, eu gosto sempre de destacar isso. Quando começaram a protestar contra Dom Delson, apesar das minhas críticas à postura dele durante a pandemia, eu fui uma das pessoas, acho que Glaucio também, que disse, olha, desculpa, mas nesse caso vocês deveriam protestar contra o governador do estado, antes de protestarem contra o bispo. Por que vocês não protestam contra o governador do estado? Por que não protestam contra o prefeito? Então, tudo bem você tecer considerações ao bispo, mas no caso em questão, quem mandou fechar a igreja primeiro, que as pessoas esquecem a temporalidade dos decretos, quem mandou fechar primeiro foi o governador. Tanto que em Pernambuco, Dom Rui, grande Dom Rui, disse assim, bom, já que o Estado nos coube, nos obrigou o papel de tão somente aceitar os seus decretos, eu vou mandar fechar. Afinal de contas, eu só tenho que ratificar. E aí até saiu uma nota assim, dando a entender que o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, tinha dito, em tempos de pandemia, Deus não é essencial. E foi o que nós vimos na última pandemia, né? Pois é, assim, veja que é interessante. De qualquer forma. É interessante isso aí que, assim, como a gente começou a abordar a coisa. Por quê? Porque, veja, claro, é evidentíssimo que nós estamos falando de pessoas que são vítimas, né? O bispo Dom Rolando, que foi preso, o bispo da Nicarágua foi preso hoje, ou foi ontem, né? E... Foi hoje, pelo que eu entendi. É hoje, né, eu acho. Foi hoje de madrugada. Na Cúria, né? Os policiais entraram na Cúria e o prenderam. Estavam a ser presos, né? Então, mas veja que é interessante, né? É evidente que ele é uma vítima, né? Ele e seus padres são vítimas disso aí. O que a gente está colocando não é a responsabilidade deles. A gente está falando de um problema, a gente está indo na raiz, né? A gente está indo de um problema de que a própria igreja, por falsear sua doutrina tanto, ela plantou as bases do que está acontecendo agora. E tá aí o exemplo de que não adianta você se conformar um pouco com esse estado de coisas, porque cedo ou tarde a guilhotina virá para você, ainda que você seja um aliado condescendente, né, em algum momento. Exatamente, porque a revolução, ela enfim, é uma máquina forrageira, né, que consome seus filhos também. Exatamente. Todos os revolucionários, eles foram consumidos pela própria revolução, porque ela é autofágica. Diga, né? Ela é autofágica. Então, a gente está alertando para a raiz do problema. Não vai adiantar nada as pessoas fazerem um levante contra o governo, né, do Ortega e tudo mais, pela ditadura, enfim. Não vai adiantar nada se as pessoas pararem simplesmente nessa superfície do problema. De dizer, não prenda o bispo mais não, tá? Ele solta o bispo, mas a perseguição à igreja continua. Né? A má doutrina continua sendo pregada. Mas antes nós sofrermos na nossa carne do que sofrermos na nossa alma. Que é o que a gente vê hoje. Né? Com a doutrina absolutamente louca, a gente está sofrendo na nossa alma. O Cícero Alax, acho que era Alex, não sei ao certo, ele pergunta, foi preso por quê? Então, atualmente, o bispo da Nicarágua, pelo que se sabe, ele foi preso porque ele teve um desentendimento político e está sendo acusado de ter ensejado como é que eu posso dizer assim, um golpe de Estado, né? Mas a gente sabe que dentro de ditadura qualquer coisa vira desculpa para golpe de Estado. Então as informações não são claras. Agora é certo, Cícero, né, que o Ortega governa a Nicarágua, sabe-se lá por quê e como, há mais de 10 anos, que dentro dos padrões, dos padrões democráticos aí, dessa democracia que a gente gosta tanto, né, Glaucio? Chega a ser estranho. Teve um candidato aqui no Brasil que até disse que, mas vocês reclamam do Ortega e não falam nada da Merkel. Isso já prova que o nível dos nossos presidentes é muito baixo, porque ele não sabe diferenciar um regime presidencialista de um regime parlamentar. Não que a Merkel mereça elogios, longe disso, mas é porque o paralelo foi encabido. E é aí por isso que ele foi preso, Alex. Não só ele, muitos padres na Nicarágua estão sendo presos atualmente. Já há cenas assim constrangedoras de prisão no meio da rua. O bispo, inclusive, essa foto que está aí na tela é de quando ele foi buscar o Santíssimo Sacramento dentro das igrejas para que não fossem profanados. Se a gente lembrar da Cristiada, por exemplo, houveram casos em que os soldados mexicanos do exército de Cádiz gostavam de destruir o patrimônio da igreja, gostavam de queimar a hóstia, de zombar da hóstia, de, sobretudo, assassinar padres, dentre outras coisas assim muito terríveis que ali aconteceram. Foi uma sementeira de mártires. E assim, o Ulisses disse lá, né, como diz Dom Lefebvre no livro do Liberalismo à Apostasia,
O liberalismo é pai da Revolução Comunista, porque criou um cenário onde a revolução pareceria necessária. É bem verdade. É bem verdade que isso também aconteceu. E o próprio Pio XI, né? Diz isso aí claramente. Você lê a Divinis Redemptoris, ele diz, olha, se não fosse o liberalismo, ele abriu a alma das pessoas para que a praga comunista e socialista pudesse habitar, né? Então, novamente, indo às raízes. Só, não, vamos combater o socialismo. Né, pra um novo. Entendeu? Não, vamos ao socialismo, vamos meter o pau no socialismo, na teologia da libertação. Ótimo, maravilha. Tá, mas e a raiz? Continua lá. Né? Aqui, se você puder subir um pouquinho, Eduardo, tem um outro comentário também do Ulisses, que ele disse assim, pergunta, o perfil da igreja desse país apoia a decisão do bispo ou o condena? Ele tá sozinho nessa. Eu acho que aqui, Rodrigo e Glaucio, cabe a gente fazer uma outra reflexão que é complicado. Que assim, vamos supor que aqui na Paraíba o arcebispo resolvesse manter as igrejas abertas. Com que força militar ele conseguiria manter as igrejas abertas? Uhum. A igreja não tem mais exército. A gente precisa lembrar disso. É até a brincadeira que eu falo, brincadeira entre aspas, né? Alguns professores, alguns amigos dizem, o Pio XII foi muito passivo contra o Hitler. Se vocês queriam que ele fizesse o quê? Que ele botasse a guarda suíça nas portas de Berlim para derrubar o tirano? Mas vocês são muito engraçados, né? Não foram vocês que acabaram com os estados pontifícios que solidificavam o exército católico? E agora pede. Aí vocês agora pedem pra gente resolver um problema que vocês criaram? Né? Então é sempre isso, o liberalismo pare Mateus e fica mandando a igreja cuidar do problema que ele está parindo. E como se Pio XII não tivesse feito nada, né? Exatamente. Foi um verdadeiro herói. Desde o século XVIII é assim. Eles fazem besteira e querem explicar as besteiras que eles estão fazendo, dizendo é culpa da igreja. Não é culpa da igreja. Quem pariu Mateus que cuide. Como dizia Nietzsche, né, naquela história lá, Deus está morto. Quem matou Deus não foi a igreja católica. Vamos lembrar disso. Então quem matou que resolve o problema. Mas trazendo para cá, a reflexão que eu queria fazer é, tá, Ulisses, vamos supor que todos os bispos sejam contrários ao Ortega. O que eles vão fazer? Se não me engano, eles publicaram uma nota lá, né? Não, sim, mas eu digo, efetivamente, eu a gente vai lançar uma nova cristiada, há a possibilidade disso? Não sei se há. Foi o recurso que se encontrou no México. Será que lá não se denotaria da mesma Sim, forma, né? mas hoje em dia, vai haver um Gorostiesta, um Padre Vega, um garoto como São José, Um Anacleto, né? Um Anacleto, Padre Pró. Então a gente também precisa pensar, porque às vezes, né, nessa sociedade de notinhas que a gente tem hoje, o pessoal diz assim, os bispos não fizeram nada. Eles poderiam fazer o quê? Mas eu não vejo necessidade, né, Glauco? Pra quê, né? Existir novos outros assim. Sim. Não vale a pena morrer pela fé. Não, tudo bem, porque Né? podem chegar ao martírio, inclusive, mas eu digo, tá, eles vão fazer o quê, efetivamente? Porque também é isso, sabe, Rodrigo? Da nossa parte é uma limitação, e sempre haverá. Primeiro, a gente não tá na cabeça do bispo, e nem dos padres. Não, jamais. E segundo, a gente não sabe o que aconteceu com esse bispo da Cúria pra dentro. A gente não sabe- Vídeo, né, já dele, ele barra na polícia, mas a polícia empurrando os portões, empurrando. A gente precisa lembrar que esse bispo é responsável por padres. Quem é que vai cuidar dos padres dele? Tem uns fiéis, né? Sabe? Lá, Você fizeram uma consegue vigília entender? lá. É uma situação difícil. É difícil. Não por acaso a própria cristiada entrou nos parâmetros daquilo que a gente considera guerra justa ou não. Há um debate sobre isso. E dentro do episcopado mexicano, Glaucio vai se lembrar, havia uma disputa para saber se era justo ou não. Eu só estou dizendo que não é nunca uma situação fácil de você medir. Porque hoje a gente tem essa mania, né? O bispo faça isso, faça aquilo. Tá, ele vai fazer o quê? Então a gente tem que pensar nisso É também. como aquela questão do padre que deu conta durante a pandemia. O padre foi levado. O senhor bispo não pode interferir de forma direta, porque a gente não tem mais esse poder, né? Está vendo aí? Entendeu? Porque vai chegar uma autoridade, mas não. Aqui a igreja não se intromete, não. A gente tá tomando atitudes conforme o nosso estado permite. Então acabou. Sim. Sem falar, eu vi uma matéria essa semana, já acho que quarta-feira, dizendo que até o Rosário, um petista está num determinado jornal, falando que o próprio Rosário agora é um símbolo de conservadorismo. E é radicalismo, né? Agora, extremista de direita e tal. Mas não tenha dúvida. Com certeza, Não tenha né? dúvida que será. Mas, É isso que eu tô dizendo, sabe, Rodrigo? Vai Quando virar começar. pra gente o ódio, vai ser muito pior do que a mas perseguição a gente já contra o encontra esses bolsonarismo, né? sinais de conformismo com a gente, por exemplo. Dentro do 11, eu tô rezando o texto, a gente já olha assim com um cara feio, principalmente que né, tem suas áreas de ideologia comunista. Olha pra gente como se a gente estivesse fazendo uma coisa
errado, entendeu? Eu fico encarando. Que Tipo, é isso que você tá fazendo eu vou aí, deixar né? de rezar. Olha pra minha cruz com cara feia. Como assim você está debulhando o texto aí? Debulhando não, né? Eu não tenho liberdade suficiente para expressar minha fé. Porque é aquele negócio que Nosso Senhor diz a Pedro: se vocês não forem evangelizar, pregarem, as pedras falarão. Uhum. Então, começa Pois é. por aí, né? Vão dando Sim. sinais. É por causa dessas pessoas que você vai vendo o sinal que Nosso Senhor dá, não. Olha, tá vendo como a situação tá? Você faz a análise que você quiser. Eu só não enxergo quem quer. Sim, Né? sim.